Acho assim, né? Muita gente eu vi ali já passei por algumas perguntas. O que eles vão dizer de Léo Jardim? Que ele tá fazendo um trabalho ótimo. Né, ô Lélio? Não tem outra coisa para dizer, né? O trabalho do Léo Jardim tá sendo muito bom, né? Exatamente. Agora começou realmente tendo dificuldades, né? Alegava sempre o problema ali da formatação do elenco, mas como eu disse, ele arrumou as soluções lá dentro. E às vezes falta pro técnico também ele ser cobrado, como nós o cobramos aqui. Sim. Tudo bem, mas você precisa arrumar um jeito. E ele deu um jeito, arrumou uma escalação e o time agora tem jogado bem e conquistado os resultados. E ontem realmente foi um primeiro tempo que era para o Cruzeiro já ter liquidado a fatura mesmo, né? E goleando o Fortaleza. Chegou um momento lá que eram 9 finalizações contra nenhuma do Fortaleza. Sim. Foi um domínio total do Cruzeiro ontem lá no Castelão. E taticamente também muito acertado, né, Rafa? Eu acho que não é só o resultado final. O Léo Jardim chegou até a dizer sobre essa questão que o Lélio falou, né? De que no primeiro tempo o placar poderia ter sido maior, mas o que a gente viu foi um time que respondeu ao sistema tático dele, né? Impressionante também o trabalho do Gabigol ontem. Como mostrou a técnica, o tanto que ele é diferenciado, né? O que fez dele, obviamente, o jogador que é e que trouxe ele ao Cruzeiro por tudo isso e foi recebido da forma como foi. Não estava conseguindo mostrar aqui tudo isso, mas acho que ontem ele fez um belíssimo jogo. E dentro do que o Jardim já imaginava, né? Ele falava muito da importância da utilização dos jogadores que vêm do banco de reservas. Ontem o Cruzeiro não tinha 3 titulares, né? Wagner não jogou, o Wanderson não jogou e Matheus Pereira estava suspenso. Então, os substitutos, e aí você destacou o Gabriel Barbosa, né? Que foi literalmente um meia ontem, né? Recuou para poder participar mais desse jogo e não errando nenhum passe, participando dos 2 gols do Cruzeiro, dando as 2 assistências, fazendo um papel diferente e se aproximando também dos atacantes. Ontem foi, de fato, um Cruzeiro que chamou atenção, sobretudo pelo primeiro tempo, né? E aí o segundo tempo, é claro que o Fortaleza, a gente já imaginava, tinha que sair um pouco mais para tentar buscar esse resultado, já estava com 2-0 contra e jogando dentro de casa, foi o que aconteceu, mas o Cruzeiro também soube sofrer e acabou trazendo esses 3 pontos muito importantes. Jogar no Castelão é difícil, os jogadores falaram do tempo seco, como é complicado jogar lá. Quente, né? Muito quente. O Fortaleza também tem um bom time, a gente vale destacar as últimas temporadas. O Fortaleza, se essa não vem bem, né? Pelo menos as últimas temporadas a gente consegue ter esse recorte do que é o trabalho do Vojvoda por lá. Mas o importante num jogo como esse, eu sei que as pessoas falam assim, mas foi o Fortaleza estava bem. O importante é o seguinte, Fortaleza é um time em busca de recuperação. O Vojvoda é um treinador pretendido por qualquer time brasileiro. Qualquer time brasileiro que fica sem treinador, eles fazem uma consulta. O Vojvoda, que tem uma relação muito próxima com essa diretoria do Fortaleza, com o CEO e tudo mais, e acaba ficando por lá e já é um trabalho longevo. Mas continua sendo um treinador em que eles não só tem como o cara que consegue recuperar o Fortaleza, mas que faz um trabalho muito próximo, seja na base, seja no profissional, ele é parte integrante desse Fortaleza. Então o Cruzeiro venceu um time que está em busca de recuperação e poderia ter se recuperado. Quem não deixou acontecer isso foi o Cruzeiro, foi em posição de jogo, né, Lélio? Foi. O pessoal fica querendo. Mas diminuir, é contra né? esse, é contra aquele. Não, gente. Contra esse, contra aquele também. Teve momentos aí que o Cruzeiro não estava ganhando de ninguém. Era esse, era aquele, time fraco e tal. Entendeu? E agora ele tá chegando e tá jogando. E agora foi pro 9º jogo sem ser derrotado. E é porque ele está jogando. O time encaixou, é firme na marcação, não dá tantas oportunidades assim ao adversário. Como o Rafa disse aí no segundo tempo, houve um crescimento do Fortaleza e até o Cássio fez uma defesa única dele no jogo de ontem, mas é mérito do time, né? Muito coletivo, o time sabe o que tem que fazer, marcar, pressionar a saída de bola do adversário, e é isso que o Cruzeiro fez mais uma vez ontem, jogando lá no Castelão. Agora, vale aqui uma observação sobre o Gabriel Barbosa. A gente tem falado muito dessa disputa dele
com o Matheus Pereira, né? E é isso mesmo, eu acho que a pergunta a ser feita, porque um dia o Leonardo Jardim falou, o Gabriel Barbosa é um finalizador nato, né? Mas parece que agora ele está se transformando num garçom, né? 2 assistências ontem, e sendo que a primeira para o Caio Jorge, ela foi realmente lindíssima, né? Ele coloca o jogador na cara do gol com um tapa sensacional e o Caio Jorge não desperdiçou. E aí, Leonardo Jardim, Gabriel Barbosa, é centroavante ou agora é meia, armador? Boa pergunta, né? Ou, na verdade, o Matheus Pereira ele considera atacante. E aí? Pode ser também. Pode ser, né? Vai saber. Pode ser. Mas visão de jogo, né? Visão de jogo completa do Gabigol, leitura de jogo, olha, impressionante. Olha, ele informa, ele é o melhor jogador do Cruzeiro. Sim, sem dúvida nenhuma. Sabe, aí eu não quero desmerecer ninguém, mas é igual eu falo, um camarada que faz mais de 160 gols em 5 anos de Flamengo, não é qualquer um. Não é qualquer mesmo, não é mas mesmo. Não é mesmo. E por isso que a gente continuava cobrando dele, né, Rafa? E cobrando de todo mundo para que ele estivesse nessa melhor condição. O que mostra também a importância da condição física do Cruzeiro. E o Leonardo Jardim, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, ele falou exatamente da importância desse rodízio que ele está fazendo com esse grupo, né, para chegar a esses resultados e como tem dado certo, principalmente nessa questão da parte física. Fala, Jardim. Bem, acho que foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. Sabíamos que só tínhamos tido 2 dias de recuperação depois do jogo do Vila Nova. Sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar muito forte na primeira parte. E acho que na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga e acho que acabamos por ganhar bem. E acho que toda a gente está de parabéns. Volto a referenciar que somos mais do que 11, somos um grupo de trabalho. Hoje uns não estão presentes, no próximo de quarta-feira vão estar outros presentes, a seguir no domingo vão estar outros presentes, e isso é a nossa forma de trabalhar, porque acreditamos em toda a gente. É isso, acreditando em toda a gente significa acreditamos em todo mundo e ele está conseguindo fazer isso. Só que não adianta se acreditar em todo mundo se quem está entrando não corresponde. Só que no caso do Cruzeiro, eles estão correspondendo, né? Eles estão se colocando como os jogadores que o treinador pode ter tranquilidade em utilizar. E isso engloba uma série de situações. A condição física, a condição técnica, o diálogo, o discurso do treinador, a confiança que eles têm no treinador. Ninguém aqui está dizendo que está tudo certo, maravilhoso, sensacional e que agora o Cruzeiro, né, que está em terceiro lugar no campeonato, vai ganhar tudo. Não é nada disso, não. A gente está dizendo que é um trabalho que vem se mostrando, um trabalho, né, em ascensão, e que essa série de situações é que fazem com que a gente possa ver esse resultado em campo. Se a gente for analisar os jogadores que saíram do banco de reservas a partir do jogo contra o São Paulo, né, que é um marco, ontem até o Jardim falou disso também, dessa arrancada do Cruzeiro aí, pra gente fazer esse recorte desde esse time titular base hoje do Cruzeiro, os jogadores que saíram do banco de reservas, aí a gente pode citar o Fagner, o meio campo com o Christian, Lucas Silva, o Wanderson. Então, esses jogadores que esperaram o momento para poder chegar, Vidalba também, para chegar na titularidade e demonstrar dentro de campo que precisavam de espaço, eles dão esse recado para o Jardim e ao mesmo tempo agora com o retorno, por exemplo, do Eduardo, do William, que agora é reserva, mas ontem fez uma partida razoável para boa, né? Participou um pouco mais. Então, são os jogadores que saíram do banco de reservas, o próprio Gabigol. Então, ele fala de 17, 18 titulares, porque volta e meia precisa desses 5, 6 que saem do banco de reservas para poder participar e contribuir como contribuiu ontem.
E 2 volantes que estão fazendo a diferença com certeza, né, Lélio? Tanto o Romero quanto o Lucas Silva. Que o Lucas Silva tá jogando, né? E ainda mostrando a liderança em campo, né? A forma de mostrar ali para os seus companheiros o jogo, de virar a situação, de chamar um ou outro e orientar. O Lucas Silva cresceu demais nesse time com o Jardim. Muito, muito. A gente sabe da qualidade dele, né? E ontem o Lucas Silva ainda fez um gol de canhota, né? Maravilhoso. Nem Elpa. Finalmente ele fez o seu gol, hein, Dimara? Ele chutou, acertou o gol ontem. Você viu? Não disse? Uma hora ele ia acertar, né? Mas ele tem jogado bem, sem dúvida alguma, né? É o jogador capitão da equipe do Cruzeiro, se encaixou bem com o Romero, e tem um terceiro volante, que eu considero o Christian, simplesmente o Wendel, o que ele era do lado esquerdo em 2013, ele fazendo pela direita, e inclusive é um jogador que tem uma capacidade de leitura de jogo muito boa e ainda aparece na grande área sempre para finalizar. Então, esse meio de campo teve um encaixe, e por isso o Cruzeiro tá muito forte, porque é por ali que o jogo passa, Dimara. Não tem jeito. Sim, não tem como. O meio de campo é a alma de qualquer time de futebol, e o Cruzeiro encontrou o seu. Inclusive o Jardim mesmo falou, né, que para ele não tem essa. O time começa pelo meio campo. Tem essa questão, e dali ele vai acertando o restante. É por ali, e ele está satisfeitíssimo com o que ele tem visto dos jogadores de meio, ou até os meia atacantes, né? Com o que ele tem visto dessa segurança que o meio campo está dando para o time, tanto na recomposição defensiva quanto na saída de bola.